Meus amigos, estamos começando aqui mais uma live da Unicarioca, falando sobre o futuro das profissões e os impactos do Covid-19 na segurança cibernética e na vida de nós aqui isolados por essa pandemia. Ana, pode passar. Então, nós vamos falar sobre cibersegurança e o aumento dos incidentes de segurança cibernética durante a pandemia. Segundo os institutos de pesquisa, como Kaspersky, Symantec e outros, o S-CERT, o Comitê de Resposta a Incidentes dos Estados Unidos, os incidentes de segurança cibernética cresceram 143% durante esse período da pandemia, fazendo com que as empresas e as pessoas tivessem muitos prejuízos e também tivessem suas atividades paralisadas por causa desses ataques. Pode passar. Então, a programação do nosso webinar, a gente começa com conceitos, o que é segurança cibernética, como é que está o mundo hoje, os perímetros de segurança, as características do home office, os novos desafios que teremos que enfrentar, os recursos que são limitados das empresas para o, o investimento em segurança cibernética nesse novo cenário, também as oportunidades para o cybercrime e espionagem durante esse período, as novas competências que serão necessárias para os profissionais de segurança da informação, e também, e aí concluímos. Ok? Ana, pode passar. Pode passar o slide? Tá. Então vamos lá. Eu não vou dar a definição tradicional de segurança cibernética. O que nós vamos falar aqui é o que faz a segurança cibernética. O que essa disciplina, o que essa área do conhecimento faz. Então, a segurança cibernética é uma ciência que estuda os efeitos da segurança dos ativos de informação. Esse ativo de informação pode ser o hardware, os equipamentos, pode ser software, pode ser pessoas e os processos de negócio. O que são processos de negócio? Processo de negócio é a maneira que nós realizamos as nossas tarefas. Ele tem início, tem uma sequência de atividades e um fim. Isso é um processo de negócio. Tá? Então, onde a segurança da informação está inserida? Nos computadores, nos celulares, nos dispositivos smarts em geral, carros, televisões, sistemas, internet das coisas, por exemplo, uma lâmpada inteligente, uma geladeira inteligente, sistemas de automação de casa, tudo que tem memória, processamento e transmissão de dados, e não é um computador, é uma coisa chamada internet das coisas. O nosso smartwatch é uma câmera fotográfica inteligente, tudo isso é considerado internet das coisas. Dispositivos vestíveis, né? Sensores de tênis em roupas, dispositivos médicos conectados, como, por exemplo, aparelho de injeção de insulina, aparelho de injeção de medicamentos. Então, todos esses equipamentos, bombinha de insulina, todos esses são internet das coisas. Sistema de automação indústria. Hoje, todos os nossos processos industriais são automatizados, então, para você ter água em casa, precisa de redes de automação, para você ter energia elétrica também, para o sinal abrir e fechar no meio da rua, você precisa de rede, comunicação, energia elétrica.
Para que os rádios da polícia funcionem, você precisa de rede de computadores. Para que o metrô funcione, eu preciso de rede de computadores, preciso de segurança cibernética. Então, todas as infraestruturas críticas que suportam a nossa sobrevivência hoje estão ligadas em sistemas informatizados, computadorizados, que têm uma automação na sua operação, e para isso ela precisa estar conectada e precisa de segurança cibernética. Também, outra área que a gente atua é nas Forças Armadas, na parte de defesa cibernética. Então, o Brasil tem o Comando Nacional de Defesa Cibernética, responsável por nos defender de ataques cibernéticos de outros países, de outros exércitos, né? E também contra-atacar. Pode passar. Então, a cibersegurança, ela trata a segurança cibernética em diversos níveis, desde a segurança física até a privacidade dos dados. Então, desde o projeto, como é que vai ser a segurança física, como é que é o acesso aos meus equipamentos de informática, como é que é o acesso na portaria. Não adianta nada eu ter vários equipamentos de segurança cibernética se chegar, por exemplo, um bandido e colocar a arma na cabeça do administrador e pedir para ele dar a senha. Não tem firewall que resista a esse tipo de ameaça. Então, desde o projeto de segurança física, instalação, controles, backup, autenticação, confidencialidade, controle de fraude, controle de acesso, monitoramento de performance, tudo isso faz parte do arcabouço de segurança da informação, chegando na privacidade dos dados, que hoje a gente fala muito da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e também chegando na parte de investigação digital ou forense computacional, que a gente vê hoje muito na mídia por causa da Lava Jato, e agora por causa da perícia no celular do Sérgio Moro, na invasão do celular do Sérgio Moro um tempo atrás. Então, está muito na mídia. Né? Ela também analisa os efeitos de uma falha em relação ao negócio. Então, quando falha um dispositivo, a segurança cibernética vai atuar para saber se essa falha vai provocar uma parada no negócio, ela vai provocar prejuízo, ela pode colocar em risco as pessoas. Então, vamos dar um exemplo que está muito na moda agora, que é a relação ao Covid, né? Então, nós temos aí as pessoas internadas precisando de respirador. Essa semana nós tivemos um incidente em que faltou luz no hospital e o no-break não entrou. E várias pessoas que estavam ligadas em respiradores na UTI morreram. Então, o que acontece? Isso é um problema de segurança da informação? Sim, porque a segurança da informação cuida da disponibilidade dos recursos de tecnologia. Então, o no-break não funcionar é um problema de segurança da informação, porque não foi feito o teste, não foi garantido uma governança adequada nesses ativos que garantem a continuidade do negócio. Então, tem um sistema computadorizado ligado no local que está dando suporte à vida, e os equipamentos e a estrutura que faz ele funcionar não foi certificada. Né? Outro evento, por exemplo, em que envolve pessoas, no final de 2018, uma rede de distribuição de gás no estado de Massachusetts foi invadido, mudado um parâmetro de pressão na linha de distribuição de gás, e as pessoas receberam o gás encanado nas suas casas com 13 vezes a sua pressão original, né? Com isso, explodiram 86 casas e morreu uma pessoa. Isso é um problema de segurança da informação? É um problema de segurança da informação que colocou em risco pessoas
e negócios, colocou em risco o meio ambiente, a imagem da empresa e causou enorme perda financeira. Então, são vários aspectos que cuidam da segurança da informação e nos tempos de Covid nós estamos ficando cada vez mais expostos. A segurança também ela cria políticas, estratégias, normas e procedimentos para proteger o negócio, as pessoas, o meio ambiente, a soberania nacional e o nosso estilo de vida. Né? Ela estabelece os critérios para o uso ético da informação. Então, hoje nós estamos vendo aí vários problemas de vazamento de dados e de venda de dados. Quem nunca recebeu, por exemplo, um telefonema da operadora de telefonia te oferecendo um plano? Como é que ela descobriu o teu cadastro? Alguém vendeu para ela, né? Também a cibersegurança apoia empresas, pessoas e países na continuidade do nosso estilo de vida. Isso, mais um, por favor. Isso. Então, como é que está o mundo hoje? O mundo hoje é um mundo VUCA. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a volatilidade ela se mostra na medida em que as tecnologias, sejam elas informatizadas ou não, evoluem numa velocidade assustadora. Então, e as coisas ficam obsoletas muito rápido. Então, hoje nós temos um equipamento que o ciclo de vida dele é 6 meses. A cada 6 meses, você tem equipamentos novos, você tem softwares novos, hardware novos, TVs novas, e aí você passa a ter incompatibilidade entre as versões, causando uma volatilidade. Então, as coisas não se mantêm por muito tempo. Incerteza, né? A própria volatilidade gera uma grande incerteza. Como a tecnologia e o ciclo de vida das coisas, do conhecimento dos produtos está muito acelerada, você não sabe se hoje você começa a estudar um determinado assunto, por exemplo, entra na faculdade, você não sabe se daqui a 4 anos aquela profissão vai continuar existindo. Então é preciso que você vá se adaptando às incertezas e à complexidade do mundo, né? Nós estamos com um mundo cada vez mais complexo, com mais coisas interconectadas e com as cadeias de hierarquia cada vez mais frágeis, né? Hoje você não tem muita hierarquia nem na exposição das pessoas. Antigamente, para você ter 15 minutos de fama, você precisava gastar um caminhão de dinheiro ou participar de um fato extraordinário. Hoje você consegue seus 15 minutos de fama na internet, muitas vezes fazendo uma piada, uma bobagem, ou colocando notícia falsa, ou fazendo alguma coisa que te dê notoriedade. E essa complexidade das relações entre as pessoas deixou de ter comando. Você não precisa mais de autorização de ninguém para fazer isso. Então, essa hierarquia foi quebrada, então a nossa sociedade está muito mais complexa, porque ela não tem mais uma hierarquia certinha, uma cadeia de comando, ela muda toda hora. E a ambiguidade, nem sempre a regra que vale para uma pessoa vale para outra, né? Para uma sociedade vale para outra. Então nós estamos vivendo um mundo ambíguo, nós estamos vendo hoje até no próprio país, um político quer que abra o comércio, o outro quer que feche, um quer que faça lockdown, o outro quer que faça um isolamento social. Então, as decisões são ambíguas, o mundo é ambíguo, e a gente tem que analisar as coisas pontualmente. Então, o mundo está muito mais complexo do que era há 20 anos atrás. Pode passar mais um, por favor.
Então, o que aconteceu com a pandemia do coronavírus? As empresas, elas se adequaram para trabalhar dentro das suas paredes, dentro dos seus muros. Então, elas criaram toda uma estrutura de segurança para o funcionário trabalhar dentro da empresa. De repente, de uma hora para outra, todo mundo teve que trabalhar em casa. Então, criou um grande problema, porque a empresa investiu nessa segurança e agora o perímetro de segurança ela tinha que proteger dentro dos muros da organização. E agora, onde é que ela tem que proteger? O mundo inteiro. Né? Então, ficou muito difícil. Então, vamos fazer um paralelo aqui do que aconteceu na segurança. Antes da pandemia, nós tínhamos computadores na empresa, né? E agora nós temos computadores nas casas dos funcionários. O computador da empresa, normalmente, ele é próprio, tem uma configuração padronizada, né? Antigamente, antes da pandemia, nós tínhamos notebook para alguns funcionários, né? Os que precisavam ter acesso remoto, visitar cliente, mas a grande maioria ainda tinha computador fixo. Agora, depois da pandemia, tem que ter notebook para todo mundo. Né? Ou, se não tiver notebook para todo mundo, a pessoa vai ter que usar o seu notebook pessoal. Antes da pandemia, nós tínhamos celular corporativo para alguns funcionários. Agora, o celular pessoal e corporativo para todo mundo. A comunicação da empresa com seus funcionários era feita internamente. Agora, tanto o celular pessoal quanto o celular corporativo passaram a fazer parte dos meios de comunicação. Qual é o problema disso? Normalmente, o celular corporativo tem uma política de uso. O que você pode instalar, o que não pode, né? O que você pode falar, o que você usa, o que não usa. No celular pessoal, você não tem nenhum controle. E o webmail para alguns funcionários antes da pandemia e agora o webmail para todo mundo. Qual que é o problema do webmail para todo mundo? É que você passa a não ter muito um controle de hora nem de utilização desse e-mail. Então, isso pode gerar problemas trabalhistas com funcionários trabalhando fora do horário e também pode gerar outros problemas, como, por exemplo, ataques ao e-mail, ao webmail, que é muito mais inseguro, né, porque ele está no ambiente inseguro, que é o computador do funcionário fora da empresa. Então, esse é um grande problema. Pode passar para o próximo, por favor. Então, perímetro de segurança. Na rede da empresa, como é que a gente trabalhava? Na rede da empresa, normalmente, ele tem um monitoramento constante da rede e também tem o monitoramento da segurança cibernética da rede. Em casa, não temos monitoramento. No máximo, quem tomou cuidado criou uma VPN, uma rede virtual, para se conectar com a empresa. Isso tem dois problemas. A velocidade de processamento e velocidade de comunicação depende do link do usuário, né? E depende do aumento da banda também da empresa, que agora vai receber comunicação de todo mundo. Tipicamente, você trabalha dentro da empresa a 100 megabits ou a 1 gigabit por segundo. Né? Quando você trabalha remotamente, você vai trabalhar com links de 10 mega, 12 mega. Se tiver um link de 100 mega, é excelente. Só que do outro lado, a empresa tinha um link de internet para suportar a saída de informação. Ela não tinha um link de internet para suportar todos os usuários conectando ao mesmo tempo na velocidade alta. Isso custa dinheiro. Né? Na rede da empresa, normalmente antivírus corporativo configurado para todo mundo. Né? Na rede de casa, normalmente antivírus grátis ou antivírus mais baratos possíveis, sem nenhuma gerência da empresa. Dentro da empresa, então, nós temos firewalls configurados, firewalls de grande porte, configurados com filtros de pacotes, com políticas, com toda a inspeção do tráfego que entra e sai. Dentro da nossa casa, a gente tem o firewall do roteador, né?
que a gente compra lá, ou da NET, ou da Oi, ou um roteador que você comprou lá no edifício Avenida Central ou em outro local, é um roteador de pequeno porte que tem um firewall limitado. E normalmente as pessoas ligam o roteador e põem para funcionar, não fazem nenhuma configuração de firewall. Então, essas redes, a rede de casa fica muito mais exposta do que a rede do trabalho. Só que nesse momento, nós estamos com uma rede doméstica exposta, trafegando dados da empresa. Então, a chance de nós termos vazamento de dados, um ataque que comece na rede, na máquina do funcionário, se propague pela VPN e chegue na rede da empresa é enorme. Normalmente, dentro da empresa também, nós temos um proxy, que é um computador que fica no meio do caminho entre os clientes e a internet. Esse proxy é responsável por fazer um cache, melhorar a performance da rede, mas também é responsável por criar regras e filtros do que se pode e o que não pode acessar. Lá em casa, normalmente, a gente não tem esse equipamento, né? Ou esse software. Dentro da empresa, nós temos lá o IDS e IPS, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System. Então, sistema de detecção de intrusão e sistema de prevenção de intrusão. São dois sistemas que fazem a proteção das bordas, do perímetro da rede. Né? Em casa, certamente, a gente não tem nenhum dos dois. Também dentro do perímetro de segurança, dentro da empresa, controle de patches. Patches são atualizações de sistemas operacionais, programas, que são feitos de acordo com uma programação e também com uma homologação prévia para saber se, quando eu instalo uma atualização, eu não vou deixar de fazer com que o sistema pare de funcionar. Né? Então, isso aí é importante, o controle de patch. Né? E dentro de casa a gente atualiza quando lembra, né? Ou quando o Windows fica perturbando lá, a versão está muito antiga e tudo mais, tem que atualizar. Mas é só assim. Normalmente não tem um controle rigoroso de fazer a atualização, não se testa antes, não tem um ambiente de homologação para você testar antes. Então, em casa é muito mais difícil fazer esse controle. E qual é o problema? Os patches, da sua grande maioria, são para corrigir problemas de vulnerabilidade de segurança. Então, se eu não aplico o patch, eu estou mais vulnerável. Um exemplo disso é aquele ransomware, né, um ataque que teve do WannaCry. Então, o WannaCry explorou uma vulnerabilidade que já tinha uma atualização conhecida que resolvia a vulnerabilidade, mas a grande parte do mundo não tinha implantado. Por isso ele atacou tanta gente. E controle de versão de softwares. Em casa você não tem, né? Controle de versão de software. Então o que acontece? Vou dar um exemplo mais simples possível. O Office. Às vezes você tem em casa o Office 2010, 2012. Nós estamos lá no 2016. Ou 2019 agora. Então, o controle de versões fica diferente. O resultado de um documento numa versão pode ser o resultado diferente do outro. Muito comum em planilhas que têm cálculos automáticos, as macros, né, que fazem os cálculos automáticos, não serem compatíveis entre si. E você simplesmente gerar um número errado do outro lado. Então, esses são grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje. Pode passar mais um, por favor. E como é que é o nosso comportamento em home office? Em casa, nós estamos mais relaxados, né? Temos menos controle do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação e também da segurança da informação. No trabalho, eu estou preocupado com as políticas. E quando eu entro para trabalhar numa empresa, eu assino lá um termo
Lá eu sou treinado na política de segurança da empresa, eu assino um termo dizendo que eu entendi a política de segurança, que eu vou cumprir as regras, né, que sei das punições por não cumprir as regras. Né? Então, em casa estou mais relaxado, muitas vezes estou na minha máquina. Né? Não tenho. Estou na minha rede, não tenho tanto controle. Né? No trabalho tem controle total do TI e da segurança da informação. Qualquer incidente, qualquer coisa diferente, vai alertar lá no TI e ele vai tomar uma ação. Em casa, eu vou fazer atividades profissionais e particulares. Né? Eu já tenho a minha rotina de casa, pagar minhas contas, ver informação do colégio, estudar alguma coisa, entrar nos sites que eu gosto, diversão, de filme e tal. É a minha casa, né? E na empresa, a gente faz atividades profissionais e particulares, eventualmente, né? Sempre com autorização do Departamento de TI e Segurança da Informação. Outro problema do home office é que em casa, normalmente, a gente compartilha o computador. Nosso computador, muitas vezes, é compartilhado para a mulher, para o filho, todo mundo. Até que hoje tem várias casas, cada um tem seu computador. Mas mesmo assim é comum. Falar, meu computador não está funcionando, usa o meu aqui. Né? Então, é comum isso. E no trabalho, normalmente, você não compartilha o teu computador. Então, você tem menos chance de alguém instalar um software malicioso. Né? Em casa, o meu computador pessoal normalmente não tem restrição para uso do pendrive, nem para instalar programas. E no trabalho eu tenho restrição de instalação de software, e de utilização de pendrives e tudo mais. O que acontece? Eu recebo um pendrive infectado e coloco na máquina e ele lê. Infectei minha máquina, posso, através da VPN, da minha conexão com a empresa, infectar a empresa. Posso mandar, por exemplo, um arquivo infectado para outro funcionário da empresa. Pior, posso mandar um arquivo infectado para o meu cliente. Então, vou comprometer a imagem da minha empresa quando eu faço isso. Né? E posso provocar prejuízos meus financeiros. Pode passar mais um, por favor? Então, vamos lá. O que está acontecendo? Com esse monte de vulnerabilidades que agora nós temos, por estarmos trabalhando em casa, fora do ambiente controlado da empresa, nós passamos a ter aqui uma série de ataques que não estavam acontecendo anteriormente. Obviamente, estão acontecendo duas coisas. Primeiro, o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que cuida da rede, está muito mais sobrecarregado, porque ele está tendo que tomar conta do ambiente da empresa e do ambiente home office, em que são ambientes que estão isolados, né? Então, o principal vetor de ataque nessa época de pandemia é o que a gente chama de phishing. O phishing, ele é uma mensagem maliciosa em que você clica ou quando abre, ele executa um programa e infecta a tua máquina. Ela pode infectar com um vírus comum que você precisa executar, ela pode ter um worm, por exemplo, que é um vírus que se espalha pela rede sem precisar de nenhuma ação. E o grande problema é que, atualmente, a gente, além do phishing, que é esses e-mails que a gente tem, às vezes, atualize o cadastro do banco, eu tenho foto sua da festa que você está traindo não sei quem. Tudo isso é phishing, né? Mas agora, pior, nós temos um negócio chamado spear phishing, que é a pesca de arpão. Como é que funciona o spear phishing? Os bandidos, crime organizado, usa algoritmos de inteligência artificial. Se for pergunta, Ana, se for pergunta pertinente aqui
ao assunto, a gente pode responder, senão deixamos para o final. O spear phishing, por exemplo, ele usa a inteligência artificial, ele minera as redes sociais, né, da pessoa, ele manda um e-mail no cabeçalho com um e-mail parecido com as pessoas que você convive normalmente, falando de assuntos que você fala normalmente com aquela pessoa. Então é muito mais fácil de alguém cair nesse golpe do que de um phishing comum. Então eu já recebi alguns de pessoas que eu convivo e que são de grupos de discussão em redes sociais e tudo mais, e assim, com assuntos muito pertinentes. É porque, como eu sou um profissional de segurança da informação, eu sou um cara desconfiado por natureza. Então, como eu não pedi, eu não estava esperando aquele e-mail, eu fui verificar, por exemplo, se o endereço de e-mail ele correspondia ao endereço de e-mail daquela pessoa. Verifiquei se ela tinha me mandado e-mail, né? Antes disso. Então, a gente tem que tomar esses cuidados para não cair nesses golpes. E esses golpes a maioria deles são um vetor de ataque para esses 124% a mais de ataques que nós temos. Não é só, é no mundo inteiro. Então, por exemplo, a Europol, que é a polícia europeia, né, tem visto que os ataques cibernéticos têm aumentado também, inclusive ataques aos hospitais, ao sistema de saúde. Tá? E ataques descrevem como ataque de engenharia social. Engenharia social é exatamente isso que o phishing utiliza, né? Ele utiliza de informações que tem sobre você, muitas vezes de uma pesquisa de opinião, de um joguinho do Facebook. Ele vai pegar várias informações e vai aproveitar aquilo para desferir o ataque. Pode passar aí. Então, mais informações, olha. Na sexta-feira, dia 12, amanhã, sexta-feira, dia 12, foi ontem, né? Foi feito um ataque de grandes proporções nas infraestruturas de hospitais, empresas, mercado financeiro na Europa. Né? Esse ataque é um ataque de ransomware, né? É um ataque que ele criptografa os dados, então embaralha os dados todos do atacado, né, da vítima, e pede um resgate para liberar os dados. O grande problema desse ataque é que antes dele pedir o resgate, ele já roubou todos os dados. Então, mesmo que você pague, o mal já está feito. Aquela privacidade dos dados já foi quebrada. E esses dados vão parar na Deep Web, na Dark Web, lá onde a internet não tem lei, e vão estar à venda. Né? Outra notícia aqui, ataque ao sistema de saúde da Espanha, né? Também com ransomware, pedindo resgate. Então, você imagina um hospital na Espanha, que a situação estava pior do que a nossa, né? A gente morrendo, adoidado, o hospital sofre um ataque cibernético, você não consegue ter acesso a qual medicamento o paciente tem que tomar, qual a temperatura, quais são os dados que foram coletados daquele paciente durante o dia. Né? Então, imagina o prejuízo e o risco para as pessoas desse ataque, né? Então, é realmente um negócio muito complicado. Pode passar mais um aí, por favor. Esse ataque aqui é um caso extremo que aconteceu em Israel. Israel estava sofrendo, o país estava sofrendo um ataque cibernético com o objetivo de derrubar infraestruturas críticas.
como, por exemplo, o sistema de energia elétrica, de gás, de água, né? E, o exército israelense não conseguiu deter o ataque. Então, o que eles fizeram? Pegaram o exército convencional e mandaram uma bomba explodir o prédio onde estavam os hackers. Então, é um caso extremo em que você teve que usar uma força letal da guerra convencional para lutar contra a guerra cibernética. Então, isso também agora. Agora, aqui no Brasil, pode passar mais um, por favor. Aqui no Brasil, agora, semana passada, Grupo Energisa sofre ataque hacker, invasor teria criptografado servidores, pedido 5 milhões. Bom, a Energisa acho que é a primeira ou segunda maior empresa geradora e distribuidora de energia elétrica privada do Brasil. Ela está presente no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e aqui no Sudeste também. Esse ataque aconteceu lá no Mato Grosso. Os sistemas ficaram indisponíveis. Por sorte, não faltou energia elétrica, mas poderia ter faltado. Esse ataque poderia ter se propagado até a rede de distribuição, geração e operação de energia elétrica, causando não só falta de energia, mas, por exemplo, poderia ter causado um desastre ambiental, abrindo uma comporta, por exemplo. Então, não tem essa história de que isso é coisa de ficção científica ou isso é coisa que não acontece com a gente. Isso aconteceu aqui no Brasil tem uma semana. Não sei quem já viu aquele filme Duro de Matar 4.0, né, que os hackers começam a desligar todas as infraestruturas críticas. A gente vê isso todos os dias agora. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos a gente tem estatísticas boas, né? E é obrigatória a notificação quando acontece uma invasão dessa. Essas infraestruturas críticas que mantêm nossa vida funcionando, sistema de água e esgoto, energia elétrica, hospitais, Forças Armadas, sistema bancário, transporte, de modo geral, tem em média 300 ataques com consequências por ano. Significa que tem um ataque que teve consequência todo dia. Então, não é uma coisa que a gente tem que ignorar. É uma coisa que a gente tem que cuidar. E o que está acontecendo com a pandemia? As pessoas estão, o segurança da informação em TI estão super sobrecarregados porque estão tendo que cuidar, por exemplo, a empresa, a Energisa, deve ter uns 5 mil funcionários, deve ter uns 3 mil funcionários em home office. Então, antigamente já tinha todo mundo dentro do escritório, agora ela tem 3 mil redes para tomar conta. Então, você imagina que a gente está vendo que a gente só está olhando para o efeito do Covid, né, da pandemia. Mas a retaguarda da pandemia, para a gente fazer com que o mundo continue funcionando, a gente precisa que esses profissionais de TI e de segurança da informação estejam trabalhando 24 horas por dia. Vou te falar que a gente nunca trabalhou tanto quanto estamos trabalhando agora nessa pandemia. Pode passar mais um, por favor. Esse aqui foi um ataque ao grupo Cosan. O grupo Cosan faz parte de um grupo da Ryzen Cosan. Eu acho que a Shell é sócia, se não me engano. Mas o grupo Cosan é um dos maiores distribuidores de gás de cozinha do país. Também sofreu um ataque cibernético uma semana parada. Então, também aqui no Brasil, outro ataque à infraestrutura crítica dentro do ambiente do Covid-19, aproveitando essa sobrecarga
e a falta de profissionais e de investimento para garantir a segurança. Pode mais um, por favor? Esse aqui já é internacional, né? Vazamento de mais de 6 mil credenciais da Organização Mundial da Saúde. Então, as pessoas que estão fazendo pesquisa, estão na linha de frente do combate ao Covid, tiveram as suas credenciais expostas. Isso significa que uma instituição ou um país pode ter dados, pode ter acesso a dados que são sigilosos da Organização Mundial da Saúde e aproveitar esses dados para fazer um ato de guerra, ou, por exemplo, para desenvolver um novo medicamento, ou para boicotar a entrega do medicamento para alguém, para aumentar o preço do medicamento ou de um insumo, né, como aconteceu no início da pandemia com álcool gel, com máscara e tudo mais. Então, isso aí é bastante grave e também aconteceu agora, certamente porque a gente está sobrecarregado e não consegue tomar conta de tudo. Então, o cybercrime, só para vocês terem ideia, o cybercrime em 2020, segundo fontes do FBI, deve faturar $1 trilhão. É mais do que o tráfico de drogas. Então, é uma modalidade de crime que tem crescido enormemente. E quanto mais vulnerável a gente está, mais ele se aproveita. Né? Pode passar mais um, por favor. Isso aconteceu agora também, tem uns 2, 3 dias. Invadiram um banco de dados do Exército Brasileiro e roubaram dados, vazaram dados de 200 mil militares. Então, isso também aconteceu porque o Exército está o ajudando no combate à pandemia, né? E nós temos também nas Forças Armadas há muitos anos um problema de falta de investimento nessa área. Agora, de uns anos para cá, estão voltando a investir, mas ainda temos muitos quartéis com problemas. Então, vejam bem, se estão conseguindo. Aí nós já estamos falando de um ato de espionagem, né? Porque é um ataque específico a uma força armada. Então, a diferença, a gente ouve muito falar em sistemas de órgãos de inteligência, né? E ninguém sabe que diabo é esse órgão de inteligência. Órgãos de inteligência são órgãos que capturam dados de diversas fontes abertas ou fontes que são pagas ou não pagas, mas que ele tem permissão para coletar esses dados, correlaciona esses dados e cria um relatório situacional. Ele diz para você, olha, a situação nessa área aqui tá boa, essa aqui tá ruim. Por exemplo, tá tendo pandemia e lá em Madureira tá tendo churrasquinho e roda de samba todo dia. Então o risco ali tá maior. Né? Tá tendo pandemia e o pessoal tá caminhando na praia. Então, o pessoal tá fazendo churrasco no fim de semana. Tá tendo casamento para 500 pessoas lá no resort na Bahia. Então, essas informações de inteligência tem várias notícias, elas são consolidadas e entregam um relatório de inteligência para quem tem que tomar uma decisão. Por exemplo, tem uma movimentação para, por exemplo, ter um arrastão. Então, a polícia vai receber esse relatório de inteligência, né, que ela, com informantes ou com monitoramento de rede social e tal, ela obteve essa informação de forma lícita e ela vai tomar providências. A espionagem é a mesma coisa, só que você obtém essa informação de forma ilícita. Tá? Pode passar mais um, por favor?
Então, novas competências que nós vamos precisar adquirir para viver nesse mundo maluco, esse mundo VUCA, né? Que a gente está aí agora agravado com a pandemia. Óbvio que nós vamos ter um período, essa pandemia vai passar, nós vamos ter um período aí de volta à normalidade que deve ser lenta e gradual, só que o vírus já está espalhado pelo mundo, possivelmente ele vai ter mutações, nós vamos ter campanhas de vacinação, quando a vacina existir, mas o mundo nunca mais será o mesmo. Né? Nós temos uma doença nova, grave, rodando pelo mundo. Então, as empresas vão ter que se readequar, as pessoas vão ter que se readequar para poder conviver nesse mundo maluco que a gente está vivendo hoje. Então, algumas competências que a gente precisa ter. Análise de engenharia social. Verificar se está sendo usada engenharia social para poder atacar as empresas, ludibriar as pessoas. Né? Então, investigar se a engenharia social está acontecendo. Isso envolve treinamento das pessoas, envolve monitorar as fontes abertas e as mensagens para saber se não tem uma tentativa de engenharia social, mudar o comportamento em relação a entrar em joguinhos, responder questionários e tudo mais. Uma expertise que vai ser muito necessária, já está sendo muito necessária, é de rede de computadores de longa distância. A gente está falando muito em redes locais, né, redezinha dentro da empresa, mas agora todo mundo está remoto. Então, monitorar e fazer com que essas redes de longa distância funcionem, né, é um grande desafio, porque a gente multiplicou a necessidade da utilização dessa rede de longa distância imensamente. Né? Eu não sei dizer nem a quantidade que isso aumentou, mas basicamente a soma das velocidades que a gente tinha dentro da empresa agora estão do lado de fora. Então, agora demanda, sei lá, por empresa de 100 funcionários, deve ter aumentado pelo menos 50 vezes a demanda da rede de longa distância. Então, fazer com que essa rede funcione de forma adequada é uma competência que está sendo muito exigida. Operador de NOC/SOC. O que é isso? NOC é Network Operation Center. Então, Centro de Operações de Rede. E SOC, Security Operation Center. Centro de Operações de Segurança de Informação. O NOC/SOC agora tem um trabalho hercúleo, porque o trabalho era proteger as fronteiras intramuro, né? Agora ele tem que proteger o mundo inteiro que está conectado nele. Então, vamos precisar de muito mais operadores. Esses serviços têm que crescer para suportar esse aumento do risco, né? E garantir que a gente continue funcionando. Experiência em cibersegurança para IACS, Industrial Automation Control Systems. O que é isso? São sistemas industriais de automação e controle. São aqueles sistemas que rodam na distribuição e geração de energia elétrica, no óleo e gás, na refinaria, na plataforma de petróleo, lá na produção de água, para não ter geosmina, para o metrô funcionar, para o trem funcionar, para os sinais de trânsito funcionarem, para os ônibus funcionarem, né? Controle da frota de ônibus, para todo o setor de logística, os aeroportos, portos, rodoviárias funcionarem, né? Então, tudo isso está na área de automação. Perita em investigação digital. Como nós temos muito mais incidentes, esses incidentes terão que ser investigados para saber a causa raiz deles e serem corrigidos. Senão, nós vamos ter o caso, por exemplo, do ano passado, uma empresa chamada Hydro, que tem uma filial aqui, que é a Alunorte, foi invadida e ficou 6 semanas sem funcionar. Em 40 países, um prejuízo de 40 milhões de dólares por semana. Esse ano ela foi invadida de novo, porque
possivelmente a investigação digital não foi bem feita. Analista de segurança Blue Team e Red Team. O que é Blue Team? Blue Team é segurança defensiva e Red Team é segurança ofensiva, né? E Pentester é o cara que faz teste de invasão de rede, porque agora não adianta a gente só monitorar, a gente tem que testar para saber das nossas fraquezas antes do adversário. DPO, Data Protection Officer, é o cara responsável pela privacidade dos dados, lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Cada vez mais esse profissional será importante. Analista de vulnerabilidades, a pessoa consegue verificar quais são o que está faltando, se tem uma porta aberta, um serviço que não deveria estar instalado, um software que está instalado e gera uma vulnerabilidade que pode ser explorado por uma ameaça. Especialista em Digital Twin. Gêmeos digitais são uma tecnologia que hoje está sendo muito usada na indústria 4.0 ou transformação digital, como queiram, são mais ou menos sinônimos isso. Um é um termo americano, outro é um termo alemão, mas basicamente eles tendem a digitalizar as plantas industriais, né? E agora, como você não pode mais ficar toda hora indo na fábrica, é preciso criar um gêmeo digital e testar tudo no gêmeo digital antes de colocar em produção. Então, especialistas em criar gêmeo digital são cada vez mais demandados. Especialista em virtualização, virtualizar o negócio para a rede, para a nuvem, de maneira que você possa ter resiliência, né? Se cair um data center que está aqui no Brasil, você vai usar o data center que está na China, vai estar nos Estados Unidos, se está no norte do país, você vai usar um que está no sul. Então, isso é importante. Especialista em continuidade de negócios. O que esse cara faz? Ele vai traçar os planos, vai criar o Business Impact Analysis, impacto do negócio, das nossas vulnerabilidades, dos processos de negócio que a segurança da informação tem que proteger, e vai criar os planos para continuidade, os planos de recuperação de desastre, de contingência, né? Especialista em gestão de riscos. É o cara que vai verificar quais são os riscos da empresa e vai dizer, ó, faz seguro, contrata um especialista em segurança da informação, contrata um cara de redes, melhora a tua banda. Esse cara vai gerenciar todos os riscos. Especialista em serviço de inteligência. É o cara que vai pegar todas as informações, inclusive informações lá da Deep Web, da Dark Web, para saber quais são as tendências de ataques e se programar antes que eles aconteçam. Pode passar também, o último. Ana, pode passar? Então, soluções que a gente tem. Contratar um especialista ou empresa especializada em segurança da informação. Migrar parte do orçamento para atender as novas demandas. Hoje o orçamento está todo voltado para dentro da empresa. Vai ter que pegar a parte desse orçamento e voltar para proteger o pessoal que tem home office. Pagando antivírus para ele, melhorando a internet, colocando licença de software. Não vai ter muito jeito. Seguir as normas técnicas. Para a área corporativa, ISO 27001, ISO 27002. Né? Para a área industrial, a IEC 62443, são as normas. Né? Para a área de energia, o NERC-CIP e outras específicas. Para a área médica, tem o RIPA. Para a farmacêutica, tem o RDC 17. Então, são normas técnicas que balizam quais são as ações que você tem que tomar para proteger os teus ativos de informação. Aqueles ativos são hardware, software, pessoas, processos, meio ambiente, né? Atualizar a política, estratégia e procedimento de segurança e informação para os novos tempos. Então, a tua política de segurança que servia para a tua empresa lá dentro não serve mais para esse ambiente distribuído, ela precisa ser revista, né? Treinar o pessoal.
para esse novo cenário, incluindo terceirizados, clientes e fornecedores para o novo cenário e para as novas regras. Né? Desenvolver essas novas competências que eu falei no slide passado na equipe através de treinamento e conscientização. Pode passar. Então vamos lá, concluindo aqui. O mundo está cada vez mais VUCA, né? Mais vulnerável, incerto, caótico e ambíguo com a pandemia. O serviço de redes de computadores e segurança da informação aumentou de forma exponencial. As redes que estavam confinadas dentro das empresas agora estão separadas pelo mundo inteiro. Então, aqui, os profissionais de saúde estão na linha de frente, mas os profissionais de rede estão fazendo da retaguarda, né? Suportando todas essas tecnologias que estão garantindo que, por exemplo, essa live aconteça. Estão permitindo o home office, estão permitindo a troca de informações em tempo real dos hospitais, clínicas, a autoridade de saúde, a Organização Mundial de Saúde, para traçar as estratégias, né? Para monitorar o isolamento social, saber se precisa apertar ou soltar, né? Os profissionais de segurança da informação estão tentando trabalhar em ambiente completamente desprotegido e o mundo externo é perigoso. A internet é um local perigoso. É a mesma coisa se você pegar um soldado destreinado, o cara se alista no exército, no dia seguinte você põe ele na guerra. Ele não tem treinamento, ele não sabe nem atirar. E o usuário normal também não sabe, né? Então, dentro das empresas, a gente tem todo um arcabouço de profissionais, como se a gente tivesse lá a tropa de elite, né, um BOP, tropas especiais e tal, que fazem a contenção desse ambiente perigoso. Quando a gente vai para casa, a gente continua em um ambiente perigoso. Só que nós estamos muito mais desprotegidos. Então, o trabalho do profissional de segurança da informação hoje é levar essa proteção, treinamento e conscientização para o usuário que está em home office. E uma última mensagem, que é a segurança da informação, ela não garante só dados, isso é uma visão comum que o pessoal só enxerga os dados corporativos. A segurança da informação, hoje, ela garante a nossa sobrevivência. Se nós não tivermos segurança da informação, não tem água, não tem luz, não tem hospital, não tem banco, não tem transporte. Tá? Então, vamos voltar à idade da pedra. Então, segurança da informação, o profissional de rede hoje, ele é importantíssimo porque o mundo funciona hoje conectado. E se a gente não garantir que ele funcione de forma correta, nós não vamos conseguir sobreviver. Sobreviver sem água, sem eletricidade hoje, seria um caos, né? Então, era basicamente isso, pessoal. Eu estou aberto aí para perguntas e espero que vocês tenham gostado. Pode passar mais um aí, por favor, Ana. Só passar o último slide, por favor. No último slide aí tem meus contatos aí do LinkedIn, para quem quiser. Põe grande, por favor, pessoal. Eu não sei se... Ana, depois você pode até passar esse contato para eles, que aí a gente pode manter o contato. Tem sempre informações novas lá no meu LinkedIn. Pessoal, então aí estamos abertos a perguntas. Vitor Barreira. Vitor, muito bom, hein? Vitor foi meu aluno, aí foi um dos melhores trabalhos apresentados na pós de rede. O que você acha que apps como o Ndesk é seguro? Olha só, tem vários apps desses, tipo o Ndesk, VNC, tem outros, TeamViewer.
A maioria deles tem vulnerabilidades, tá? Então, é preciso usar, mas usar com parcimônia e monitorar essa comunicação. Existe um site do NIST, chamado NVD, que lista essas vulnerabilidades. Tá? Então, a gente, você pode olhar neles. As empresas deveriam proporcionar um firewall, até mesmo um VPN, para computadores pessoais e funcionários. Firewall é difícil, porque o firewall é um equipamento caro, tá? Mas VPN, sim, com certeza. As empresas deveriam proporcionar. Essa eu já respondi. Bom, vamos lá. Os aplicativos que nós usamos hoje em dia, primeiro é não comprar software pirata. Essa é a primeira coisa. Segundo, os aplicativos devem ser testados, né? Devem ter um processo de teste de software rigoroso para que ele seja colocado no mercado. Por isso, muitas vezes, você compra esses apps aí, qualquer app que sai, o pessoal sai instalando. Você não sabe se aquilo ali foi feito teste, se não foi feito teste. Então, o ideal é que veja se tem alguma avaliação e como é que foi o programa de teste desse software. Não, não é suficiente. Marcelo, não é suficiente só antivírus. Antivírus é uma das camadas de proteção. Tá? A proteção, a segurança cibernética tem que ser feita por camadas. O antivírus é a camada que está lá no nível do computador. Dali para cima, você tem várias camadas de proteção de rede. Os proxies, firewall, IDS, IPS, CIEM, sistemas de correlacionamento de eventos. Tem alguns firewalls que a gente chama de próxima geração, que fazem inspeção da aplicação. Então, você tem várias outras camadas de aplicação. O antivírus é o básico. Ele é o indispensável, mas não é suficiente, não. Facilitar o trabalho remoto em aparelhos antigos em relação aos antivírus. Isso é um problema, né? Aparelhos antigos que estão obsoletos, né? Rodando sistemas operacionais muito antigos. Esse é um grande problema, porque eles não têm mais atualização. Então, o ideal é que esses sistemas operacionais antigos fossem tirados de operação. Né? Uma alternativa para sistemas operacionais antigos é convertê-los em distribuições Linux mais leves, com antivírus também. Aí funcionaria um pouco melhor. Olha, excelente pergunta, Jones. A LGPD já deveria ter entrado em, em funcionamento, né? Já deveria estar valendo, porque a privacidade dos dados é crítica, ela pode provocar não só problemas de constrangimento para as pessoas, mas pode provocar problemas sérios. Imagina um cara que está doente, está com AIDS, ou agora com Covid. Vaza o laudo dele. Ninguém mais quer conviver com aquele cara. Então, pode provocar problemas muito sérios. E alguns vazamentos de dados, por exemplo, de infraestruturas críticas, podem provocar acidentes. Então, o LGPD já deveria estar no ar. Os acordos que o Brasil tem com os outros países já deveria estar no ar e a gente vai ser penalizado por esse atraso, com certeza.
O, Thaís, eu acho que a primeira coisa é que a empresa deveria fornecer o antivírus corporativo, né, que é um antivírus normalmente melhor e que está monitorado, e você trabalhar somente por VPN. Esses são os dois principais tópicos. Eu acho, sim, eu acho que o home office, a partir desse momento, ele vai ser mais utilizado. As relações de trabalho vão se modificar, com certeza. As empresas vão perceber que o home office pode ser feito, né? E que ele é muito mais barato do que manter todo mundo no escritório. Com segurança, claro. A VPN, quanto mais autenticações ela tiver, camada de autenticação ela tiver, melhor, né? Fica mais seguro. Né? Então, sim, ela deve ter várias camadas de autenticação. Autenticação pelo menos dupla, né? Uma senha e um dispositivo, por exemplo. Tem sim. Eu vou passar uma lista aí para a Ana Paula, depois ela pode passar para vocês. Tá? Mas tem esse Duro de Matar 4.0, Hacker, tem o documentário do Snowden, que é bem interessante, tem um documentário do Stuxnet também, que é muito interessante. Então, são alguns filmes interessantes, sim. Pessoal, olha, muito obrigado pela participação, pelas perguntas. É, Vocês podem também direcionar alguma pergunta que tenha lá para o pessoal aí da organização do evento. É, e podem também me linkar lá no LinkedIn e conversar comigo por lá. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído para melhorar um pouco a segurança da informação. Espero que todos fiquem em casa, fiquem bem e cuidem da sua saúde. Boa noite a todos. Muito obrigado.